Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui parece que eu só faço que o meu estúdio é o carro, né? Gravo os vídeos dirigindo, mas é que o dia a dia da gente é tão corrido e a gente precisa passar um pouco de tudo que a gente vai vivendo nas consultorias para vocês, e às vezes o tempo que sobra é entre um deslocamento de um cliente para outro. A reflexão que eu trago hoje é a respeito de uma importância que o gestor, o empresário, os líderes precisam ter com o processo de seleção, contratação e demissão. A gente precisa demitir rápido e contratar devagar. A gente precisa ser rápido na tomada de decisão, na hora de demitir, mas a gente tem que ser cauteloso, não pode ter pressa na hora de contratar. Nós, dentro da consultoria, a gente está vivendo muito isso. O empresário demora muito tempo para demitir, mas muito tempo, porque sempre tem uma história por trás daquele colaborador, daquele cargo. Às vezes é a pessoa que está já não está entregando uma performance muito baixa, uma produtividade muito baixa, ou até mesmo, em muitos casos, a pessoa já está sendo um sabotador, que simplesmente não executa o que precisa ser feito, ou até mesmo que já está de saco cheio com a empresa, a pessoa já chega na empresa se arrastando. E mesmo assim, o dono da empresa tem um relacionamento ali mais íntimo com aquela pessoa, é amigo da pessoa, ou a pessoa é da família, ou vem aquela ideia assim, poxa, mas essa pessoa está comigo desde que eu comecei, já me ajudou muito, e eu agora vou demitir. A explicação que eu dou para isso, quando eu escuto isso, é assim: a relação entre o empregador e o empregado é um contrato de trabalho, que não tem nada de errado desse contrato ter início, meio e fim. Então, por mais que a pessoa em algum momento já te ajudou muito, você também ajudou muito ela. Então, a pessoa te ajudou, entregando o tempo dela, entregando o esforço e o trabalho dela, mas você recompensou remunerando ela financeiramente. Então tá tudo certo. Se isso não tá fazendo mais sentido, isso precisa ser rompido e tem que ser rápido. Às vezes aquele colaborador que já não tá mais entregando, que já não tá mais performando, ou que não tá mais nem gostando de fazer parte da empresa, ou que tá até forçando uma demissão, o responsável pela tomada de decisão, muitas vezes o dono, ele demora muito para tomar essa decisão de fazer o desligamento. E aí eu comparo essa pessoa a uma doença. Quando a gente encontra uma doença, a gente precisa tratar logo, para que aquilo não piore. O empregado, quando ele está desanimado, quando ele quando não faz mais sentido para ele estar naquele ambiente, ele precisa ser desligado imediatamente, rápido. Por isso que a gente tem que fazer a demissão de forma rápida, porque senão ele vai contaminando os colegas. Ele continuar ali, às vezes aquele valor que a empresa está pagando para ele estar ali, está custando muito mais do que aquilo. Vamos colocar isso em números. Às vezes, se a pessoa ganha 5 mil por mês, às vezes ela está custando 10, os 5 e mais 5 de todos os problemas que ela está gerando. Então ela precisa ser demitida rápido. E não é isso que acontece. Às vezes essa demissão, ela é feita de forma extremamente lenta. Nós da consultoria ficamos orientando o empresário a fazer o desligamento, porque a gente já identificou que aquela pessoa não faz mais sentido ela estar ali, que ela tem uma produtividade muito baixa, e o cara fica protelando aquela ação, aquela tomada de decisão. Tem que ser feito rápido. Começa a ajudar a trazer uma cultura negativa para dentro do negócio. A cultura que às vezes as pessoas não são penalizadas, que quem está tendo baixa performance não é desligado, só traz coisa ruim. Enquanto essa decisão ele tinha que tomar com pressa, ser rápido, a contratação é o inverso. Na hora de contratar, a contratação tem que ser feita devagar, como eu falei anteriormente. Tem que ser feita com muito cuidado, com atenção, justamente para que seja contratado a pessoa certa. Então a gente não pode ter pressa, a gente tem que ter calma para contratar a pessoa certa, para que essa pessoa entre na empresa e ajude a empresa a evoluir, e que rapidamente ela se encaixe nos processos, na cultura, e saia se desenvolvendo cada vez de forma mais autônoma, engajada com o negócio. Essa atitude, essa postura que ele precisaria fazer com calma, o que acontece? Exatamente o contrário, ele quer fazer para ontem. Por quê? Porque quase sempre na hora de contratar, de novo, isso é papo para um outro vídeo, ele não faz avaliação de desempenho, não cuida do colaborador que ele tem, e aí muitas vezes é por isso que ele perde o colaborador, ele não tem backup. Tem uma frase que fala assim, que quem tem um não tem ninguém. Então a pessoa resolve sair, e aí desesperadamente, a toque de caixa, ele precisa encontrar outra pessoa para substituir aquela que saiu. Aquela saída poderia ter sido evitada, e a pessoa tivesse sido mais bem cuidada pelos seus líderes dentro da empresa, se ela tivesse sido avaliada, se ela recebesse feedback, se ela tivesse apoio da liderança. Mas enfim, igual eu falei, isso é papo para um outro vídeo. E aí, como essa pessoa sai da empresa, muitas vezes por essa falta de cuidado que o líder teve com ela, a contratação ele precisa fazer para ontem.
E aí faz com pressa, contrata de qualquer jeito, contrata a primeira pessoa que aparece na frente, contrata uma pessoa que é amiga, a família, contrata o parente. E aí, na hora que ele contrata errado, a partir dali, ao invés de ele ter alguém para ajudar a fazer o negócio dele evoluir e dar menos trabalho, menos sobrecarga operacional para o líder, para o dono, ele vai aumentar a carga dele, porque ele acabou de colocar para dentro uma pessoa incompetente, uma pessoa sem aderência ao perfil daquilo que ele está buscando. O resultado disso vai ser bom? É óbvio que não. Então, para fechar, a gente precisa demitir rápido, porque a pessoa ruim ali dentro da empresa pode ser encarada como uma doença, ela está fazendo mal para o negócio, então aquela doença, aquele problema precisa ser resolvido rápido. E na contramão, as contratações têm que ser trabalhadas de forma mais estratégica. Eu tenho que ter um planejamento estratégico de crescimento, de substituição, eu tenho que ter um planejamento de expansão para eu poder já saber a médio prazo as pessoas que eu vou precisar trazer para dentro do time, para que eu comece a fazer um processo seletivo da forma correta, fazendo a divulgação da vaga, dando tempo para que esse anúncio alcance o maior número de pessoas possíveis e que daí esse anúncio encontre pessoas que se identifiquem com aquela vaga, se candidatem para ela e entrem dentro de um funil de processo seletivo, onde vai ser avaliado através de entrevista, teste e uma metodologia bem definida, a qual a WCF entrega para os nossos clientes, para que a chance de erro seja mitigada, para que a chance de erro seja muito menor e dessa forma a gente seja assertivo na contratação. Então demita rápido e contrate com cautela. Se você gostou desse vídeo, se isso faz sentido, se você está fazendo errado e você quer uma ajuda para resolver isso, manda uma mensagem para a gente, conversa com a gente que a gente tem a solução. A gente tem metodologia, a gente tem sistema para fazer esse processo de recrutamento e seleção de forma organizada e profissional da forma que você precisa.